Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 26 de janeiro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles, e psicografia de Valdo Pereira Franco. É intitulada Insistir e Perseverar. Conta-se que Edison, o eminente pesquisador, considerado um dos mais fecundos inventores da humanidade, após 2 anos de experiências malogradas, ouviu atenciosamente um dos seus colaboradores que, desanimado, argumentou: "Desistamos desse invento. Já fizemos 700 experiências inúteis. Não há mais o que tentar." Sereno, retrucou então o admirável combatente: "Não nos é lícito abandonar a tarefa neste momento, quando já sabemos que 700 testes não devem mais ser experimentados." E insistindo um pouco mais, em outubro de 1879, ofereceu ao mundo o milagre do fio incandescente numa lâmpada onde fora produzido o vácuo e que abriu novas perspectivas para a proliferação e amplitude da claridade artificial na Terra. É mais fácil, porque mais cômodo, deixar a meio os empreendimentos, quando o êxito não irrompe de imediato nas tentativas e experimentos. Muitas conquistas que hoje nos parecem simples exigiram anos e anos de sacrifício e perseverança dos seus engenhosos artífices. Realizações singelas e nem sempre consideradas ensejaram conquistas inapreciáveis. Para os seus primeiros resultados, os seus paladinos muito sofreram. No campo da fé, o fenômeno assume as mesmas características: sorrisos e entusiasmo, enquanto fervilham facilidades e promessas, esperanças e planos em desdobramento, quando ao primeiro chamado para uso das possibilidades que fluem nos arraiais da nova congregação. Todavia, logo se nublam os horizontes da ilusão ante as tintas da realidade. Somente raros permanecem firmes e confiantes, enfrentando as borrascas e óbices que muitas vezes são o sinal da segurança que logo advirá. Companheiros aparentemente denodados esperam ainda hoje encontrar nas fileiras espíritas em que se encontram o clima para o acessível triunfo pessoal ou para sustentar a engrenagem mantenedora dos resultados agradáveis e amplos lucros nesta ou naquela atividade a que se dedicam. Ainda se buscam soluções para os necessários problemas da afetividade torturada ou a chave miraculosa para decifrar sonhos que conduzam aos depósitos da fortuna enterrados em velhos pardieiros e fazendas antigas. Fazer o milagre da claridade interior para caminhar com segurança após os 1000 enganos, insistindo e perseverando na ação correta, são poucos aqueles que o conseguem. Estes, porém, guindados ao trabalho, alcançarão as praias formosas da luz plena e os portos firmes da harmonia sem imperfeições. Se participante da tarefa espírita experimenta somente júbilos e afeições, é sinal de que Jesus está contigo. No entanto, se conduzes à cruz do trabalho e se os amigos deixam responsabilidades aos teus cuidados, por comodidade deles e por perseverança tua, se recordam de ti quando se faz preciso esforço e renúncia, se não te enxergam lágrimas nem te consideram as próprias necessidades, se supõem capazes de te sobrecarregar com tarefas e reclamações que lhes dizem respeito, rejubila-te. Jesus está contigo sim, mas já estás também com Jesus. Insiste, reflete, corrige-te e prossegue nos teus empreendimentos, com alegria, consciente de que o Mestre, para carregar o madeiro infamante que ele iria transformar em sinal de triunfo, foi ajudado por um sirineu estrangeiro.
e que mesmo hoje, para conduzir o homem sofredor e rebelde, que lhe pesa como fardo de angústia, aceita também o teu esforço de Cirineu da nova humanidade pelo caminho redentor por ele percorrido. Uma ótima palestra a todos. Olá, frequentadores e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos examinar as questões 674 a 681. Elas estão na parte terceira das leis morais, no capítulo 3 da Lei do Trabalho, e o item é necessidade do trabalho. Então vamos à primeira questão, a 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Olha o que os espíritos respondem. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e gozos. Jesus, ele informa no seu Evangelho, mais precisamente em João 17, o seguinte: o meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então, tudo na natureza trabalha. Não existe nada na natureza que seja inútil, nem no reino mineral, nem no vegetal, nem no animal. Tudo vai contribuir incessantemente e reciprocamente para o equilíbrio criado por Deus. O trabalho é o recurso valioso que promove o progresso, sem o qual a estagnação a tudo destruiria. Conforme o homem progride, suas necessidades aumentam e se refinam, fazendo com que a inteligência se desenvolva cada vez mais para supri-las. Ora, na origem da civilização, é evidente que as nossas necessidades eram poucas. Nós tínhamos necessidade de um abrigo, né, de ter uma alimentação e se proteger, né, de animais, de outras pessoas que nos quisessem fazer mal. E com o avanço, conforme a sociedade ela vai progredindo, ela vai aumentando, eu vou tendo outras necessidades, né? Então nós saímos lá das cavernas ou de dormir ao relento para criar uma moradia que pudesse nos proteger das intempéries e ao mesmo tempo dos intrusos, das feras. Então você constrói paliçadas, você vai construir fossos. Isso tudo está fazendo com que nós trabalhemos a nossa intelectualidade, nós sejamos cada vez mais engenhosos, né, para termos aquele benefício que nós desejamos. Então, conforme essa sociedade ela vai se refinando, né, nós vamos também refinando a nossa inteligência, né, porque nós vamos ter que trabalhar para desenvolver, para prover aquilo que nós agora necessitamos. Antigamente, para você estar aí apto para o mercado de trabalho, quem é da antiga, né, vai lembrar, era o curso de datilografia. Todo mundo tinha que ter o curso de datilografia. Ninguém falava nem numa segunda língua, no inglês, por exemplo. Hoje em dia, datilografia nem se fala mais porque era digital, né, tudo no computador. Então não temos mais necessidade de termos esse curso de datilografia, até porque está em desuso, não existe mais, né? Apenas alguns escritores aí da antiga que se utilizam, alguns saudosistas, mas máquina de escrever eu acho que nem fabrica mais, né? Então a coisa vai se refinando, né? Você ter uma segunda língua hoje é obrigação, né? O que se pede é uma terceira, né? O inglês, o espanhol, ou um alemão, ou um francês, enfim. E você vai tendo necessidade, né, maiores do que você tinha antigamente. E com isso você vai refinando aí o seu intelecto e melhorando, né? Você procura sempre, o homem procura sempre melhorar a sua qualidade de vida, né? Antigamente os carros
eram todos à marcha, hoje em dia já são automáticos, e por aí vai, né? Conforme a sociedade ela vai progredindo, é porque existem elementos aí que a fazem progredir, né? Nós somos aí aqueles que estamos por trás dessa oferta e dessa demanda, né? Nós temos a necessidade, nós mesmos vamos trabalhar para suprir essas necessidades. Para a próxima questão é a 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os nossos amigos respondem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Bom, o aprendizado, ele é uma forma de trabalho. Nós estamos trabalhando, porque nós estamos aprendendo, nós vamos aplicar aquilo que estamos aprendendo em meu próprio benefício, né, se pensarmos assim, mas também em benefício daquela coletividade. Um bom conselho, né, trabalho, nós estamos ajudando, né, aquela sociedade, aquela comunidade que nós trabalhamos a se melhorar, né? Então nós estamos tirando, ao mesmo tempo que nós estamos ajudando, nós estamos tirando proveito disso também, porque se eu melhoro aquela sociedade, eu vou melhorar as condições para mim também. Então também estou trabalhando, né? Fazer companhia, visitar alguém. Eu não preciso ter recursos materiais, eu não preciso ser rico, né? Nós temos aquela coisa de ficarmos imaginando: quando eu for rico, eu vou fazer tal coisa. Se eu ganhar na Mega Sena, eu faço isso, eu ajudo. Nós não precisamos, né, de bens materiais. É claro que se tivermos bens materiais, nós podemos prover, não é, coisas materiais para alguém, mais muitas vezes um abraço, uma companhia, uma boa palavra é muito mais, não é, do que um bem material, uma coisa material que você pode dar a alguém. Ser, né, um ombro amigo, por exemplo. E até mesmo dormindo, né, nós podemos trabalhar, porque nós somos espíritos, né, e a hora do sono não é uma hora que o espírito fica ali à toa, nós estamos desdobrados. E desdobrados, nós podemos ajudar muitas vezes e até mais facilmente, pois nós não temos o empecilho, né, da distância e outros entraves materiais. Por trabalho, o que a gente tem que entender é ser útil, conforme aqui a resposta dos nossos amigos. Toda ocupação útil é trabalho, né? Por trabalho, a gente tem que entender que nós estamos contribuindo para a grande obra do Pai Criador. Questão seguinte, 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? E eles respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Bom, se nós não tivéssemos necessidades materiais, nós não teríamos o desenvolvimento do raciocínio, ou pelo menos seria muito mais lenta a nossa evolução, né? Pois o que aconteceria? Nós ficaríamos na estagnação, até chegar um ponto de falar: gente, é isso mesmo? Né? Eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui parado. Não existiria, não é? Sem um trabalho, o progresso, né? Imagina, se nós vivêssemos num mundo que nós não tivéssemos que correr atrás da alimentação, da vestimenta, do abrigo, como que nós iríamos desenvolver, né, a nossa intelectualidade? Porque o trabalho ele tem esse papel de aprimorar o intelecto, mas também está contribuindo aí para a moralidade. Por quê? Porque nós somos forçados a nos desvencilharmos, né, dos nossos egoísmos,
do nosso orgulho. Por quê? Porque trabalhar, ele pressupõe contato, né? Eu trabalho em grupo, eu preciso de cooperar, existe troca. Para eu fazer alguma coisa, eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu vou sempre precisar de alguém que fabricou tal coisa, uma ferramenta, um material, eu estou sempre precisando de alguém, né? E, claro, evidentemente, através desse processo de trabalhar, eu também estou espiando, né? Algum erro lá do meu pretérito, algo que eu fiz, e o trabalho ele vai servir como ferramenta, justamente uma ferramenta que vai me proporcionar, não é, rever algumas posições, como, por exemplo, eu posso ter sido um patrão, né, um senhor, por exemplo, de escravos, numa encarnação anterior, ter maltratado muito os meus empregados. Então, eu vou ter que espiar isso aí. Eu vou ter que voltar e, através do trabalho que eu infligi, o trabalho duro que eu infligi a outro, eu vou proporcionar a mim mesmo essa experiência que eu proporcionei a outros irmãos. Então, é uma expiação através do trabalho. Então, tudo na natureza tem um fim útil, né? O trabalho ele tem essa finalidade dupla, né? De servir de instrumento para refinar, para melhorar, para alavancar a minha intelectualidade, ao mesmo tempo que eu, através da expiação, também vou trabalhar a minha moralidade. Questão seguinte, questão 677. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Olha que eles respondem. Tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, inconscientemente, os animais eles estão contribuindo para a grande obra divina, né? Por exemplo, sem o trabalho das abelhas, não haveria polinização, não haveria flores, não haveria frutos, os animais não teriam como se alimentar. Mas também, sem os animais, não haveria o fertilizante, né, que junto com o mineral forma o terreno em condições de plantio, a dispersão das sementes, né, que os animais se alimentam. Então, tudo, portanto, ele vai contribuir para o trabalho da natureza, né? Esse mecanismo, né? Se parar para pensar, é um grande mecanismo, né? Alguém criou isso, existe uma inteligência, um planejamento ali por trás, porque é tudo tão encaixadinho que se o homem interferir por demais, ele acaba causando desequilíbrios, e a gente já viu, né? Já tivemos grandes exemplos aí na nossa história, né, da interferência humana desastrosa. O que aconteceu, né? Tudo vai contribuir solidariamente para o equilíbrio, né, esse equilíbrio e continuidade dessa engrenagem, desse organismo, né? É uma engrenagem viva, né? Só para recordar um exemplo que aconteceu na China, que eles chegaram à conclusão, isso na época lá do comunismo, na época do Mao Tse-tung, né, quando o comunismo, né, ele estava em amplo crescimento na China, né, nos primeiros momentos do comunismo, e eles tiveram uma ideia de melhorar a produtividade né, dos cereais. Eles verificaram que eles perdiam muito, né, da safra por causa dos pássaros que iam lá e comiam, né, estimaram lá um percentual.
E o governo então estimulou a população a matar aqueles pássaros que comiam, né? Quem matasse tantos pássaros ganhava aí um prêmio, né? Em sementes, em dinheiro, e enfim, eles dizimaram esses pássaros. O que aconteceu? Vieram os insetos, né? E quem é que comiam os insetos? Os pássaros. Não tinha mais inseto, não tinha mais pássaro, né, para comer os insetos. Eles proliferaram de tal maneira que acabaram, que dizimaram, né, com as colheitas, e houve um grande período de fome. Muitas pessoas morreram por causa disso, por causa dessa interferência, né, desastrosa do homem. Então nós vamos aprendendo aí. Esperamos, né, que venhamos a aprender aí com os nossos erros do passado e possamos cada vez mais, né, usar a nossa intelectualidade de maneira que não venhamos a agredir, a prejudicar esse organismo, esse grande organismo, né, inteligente, mas que ele já está equilibrado, ele já veio equilibrado, como ele veio da fábrica já calibrado, não tem que ficar mexendo, né, demais, em demasia, ele já veio ali certinho. Então basta só nós fazermos o quê? Darmos continuidade, darmos a manutenção. Questão seguinte, 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Será que num planeta mais evoluído eles também têm que trabalhar? Ah, meu Deus, será que lá tem segunda-feira também? Olha o que eles respondem. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade, seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, nos mundos mais evoluídos, se você chegar e deixar um espírito ali ocioso, para ele isso vai ser um suplício, porque nós temos essa necessidade, né? Nós somos coautores da obra divina, nós temos isso, é uma assinatura divina dentro de nós, que nós não ficamos parados, né? Deus trabalha até hoje, nós somos obra de Deus, então vamos trabalhar. Tem que tirar da mente, eu vou desencarnar, eu vou descansar, ficar numa nuvenzinha lá tocando harpa. Não vai ser bem assim, né? Nós continuamos trabalhando, claro, não vamos ter o peso, né, da matéria como nós temos aqui, mas a gente continua trabalhando, né? E como a gente já viu anteriormente, nós vamos aí mudar essa palavrinha trabalho para utilidade. Não fomos criados para ociosidade, né? Todos nós contribuímos para a obra divina, e mesmo, né, nesses mundos mais adiantados, embora as necessidades materiais sejam mais brandas, eles ainda têm algumas necessidades materiais, né, não são como as nossas. O trabalho de cooperação com o Criador necessita, né, vai necessitar sempre do nosso concurso, né? Deus, ele criou esse mecanismo perfeito onde tudo, né, contribui para tudo. Nós estamos inseridos aí nesse mecanismo, nós fazemos parte desse mecanismo, um mecanismo vivo. Nós precisamos dar essa continuidade a esse mecanismo. Continuando. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para lhe assegurar a existência? Então, eu sou muito rico, tenho muito dinheiro, eu preciso trabalhar? Olha o que os nossos amigos respondem. Do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Até grifei isso aí para a gente
né, anotar. Nós poderíamos anotar isso aí. Tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Bom, lá no livro no Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos lá aquela parábola dos talentos, né, que o Senhor saiu e deu um talento para cada um dos seus, né, empregados lá. Na volta tiveram que prestar contas, né? Então teve um que duplicou, teve um outro que quadruplicou, e teve um que com medo pegou aquele talentinho e escondeu. Quando chegou o patrão, ele devolveu, né? E foi seriamente repreendido e teve aí uma punição, né? Por quê? Porque ele teve aquele talento e ele não usou. Aquele talento foi dado para ele, para que ele usasse aquele talento, não que ele escondesse. E a maioria de nós, o que faz, nós temos esses talentos e a gente usa aquele talento de maneira egoísta, né? O que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar desprovidos desses talentos, né, em próximas experiências. Vamos ter que responder, né, por aquilo que nós recebemos, né, e vai ser proporcional ao talento que eu tenha. Sendo o homem o depositário, né, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo o gênero que com elas se podem executar. Isso é muito interessante, né? Esse trechinho aqui final, né? Uma coisa é você ir lá e você tem dinheiro, você tem condições e você vai resolver aquela miséria momentânea. Você vai dar um prato de comida para quem tem fome, você vai dar uma veste, você vai dar um remédio. Por quê? Porque aquelas pessoas já ultrapassaram um determinado limite, elas já estão na miséria, não tem mais o que fazer, né? Já aconteceu a miséria. Agora, existe o trabalho da prevenção da miséria, e é isso que eles estão falando. Então, aquele que emprega, né, uma pessoa que tem uma grande fortuna, mas que emprega um grande número de pessoas, ele está prevenindo a miséria, ele está trabalhando aquele talento que ele recebeu, né? Errado é aquele que tem muito, fala assim, quer saber? Eu vou jogar, eu vou gastar essa fortuna, torrar, aí torrou a fortuna, não promoveu emprego, não promoveu bem-estar, não promoveu melhoria para a sociedade a qual ele pertence. Esse é um péssimo exemplo, né, do que se fazer com o talento recebido. Aquele, ao contrário, que aplica, né, bem esse talento, veja bem, não é errado você ter dinheiro. Errado é você fazer mau uso do dinheiro, né? O dinheiro ele é uma ferramenta que deve ajudar, que deve circular, que deve proporcionar melhorias, né? Aquele que promove o trabalho, que emprega, ele está promovendo a sociedade, ele está ajudando aquela sociedade, e aquela sociedade ele vai poder colher os frutos, né, daquela sociedade, porque vai ser uma sociedade melhor, sem miséria, né? Agora, aquele que usa egoisticamente o seu dinheiro, que não ajuda ninguém, né, ele está contribuindo com o quê? Com a continuidade da miséria.
E ele vai encontrar o quê quando ele reencarnar? Uma sociedade miserável. Então, é isso. O errado não é a riqueza, é o emprego que dela fazemos uso. Continuando. Questão 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Olha o que eles respondem. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E aqui ele faz uma alusão à questão 643. E vamos lá, questão 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Aí eles respondem, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Né? Então, nós responderemos sempre de acordo com as possibilidades que a misericórdia divina nos proporcionar. Né? Alguém que tenha saúde física, mental, psíquica, bens materiais, intelectualidade, né, e etc., terá mais condições de fazer algo de útil do que quem seja desprovido delas, não significando que quem não as tem esteja absolutamente impossibilitado de algo útil fazer. Recordando aqui um episódio, nós temos um amigo na família que ele tem um irmão que nasceu com deficiência, né? Então ele vive ele não consegue se locomover, se alimentar, ele precisa da ajuda de todo mundo, né? Para fazer as necessidades, para se alimentar, para tomar banho, enfim. E depende aí, não é, da caridade alheia, e quem cuida dele são seus irmãos, porque a mãe que cuidava dele já é falecida, e esse encargo passou para os irmãos. E, né, em contato com ele assim algumas vezes, né, tinha ocasiões de festas, de retiros assim de carnaval, de alugarmos casa para passarmos algum feriado prolongado, e ele algumas vezes esteve conosco. E ele balbuciava, né, palavras assim, que só quem era muito próximo dele conseguia entender. Eu fazia um esforço danado para entender e não conseguia, né, entender o que ele falava, mas os irmãos ali, as pessoas mais próximas, conseguiam entender, e às vezes só através do olhar, não é, da agitação dele, as pessoas entendiam que estava acontecendo alguma coisa. Ele estava se comunicando. Então ele nunca se comunicava, né, dessa forma à toa. Tinha sempre, não, o que está? Não, é isso mesmo. Não, olha, ele está agitado, tem alguma coisa acontecendo, e eles prestavam atenção no ambiente para entender o que era. Né? E de acordo com o semblante dele, se ele se acalmasse, eles tinham acertado, né? Era mais ou menos assim. E eu me recordo de uma vez que estávamos era uma casa de praia, e minha filha era pequena, a prima dela também, e todo mundo ali era muito próximo do mar, e ele estava preocupado com as crianças, mas a gente estava de olho. Mas teve uma hora que ele viu elas entrarem na água, ele ficou muito agitado, né? Então essa criatura, né, desprovida, né, da possibilidade que nós temos de se comunicar, era útil, né? Ela se preocupava, ela estava ali atenta, né? E nós, distraídos, de repente, né, se ele não tivesse nos alertado, poderia ter acontecido alguma coisa, porque criança é assim, né? Você está olhando, você fica ali olhando, olha, 1 hora não acontece nada, você desviou o olhar,
por 10 segundos, pronto, já é suficiente. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. E aquela pessoa ali, né? Aquele espírito que estava ali espiando, né? Com certeza algo de grave que fez em encarnações anteriores, estava ali e a prova, né? De que todos nós podemos ser úteis, né? E ele foi, né? Nessa ocasião e em outras também, né? Inclusive até assim, consolando, ele percebia, ele tinha essa percepção de ver, né, de pessoas que estavam muito, muito tristes, e ele chamava a atenção, e essa pessoa saía daquele estado para poder atendê-lo, e na realidade era ele, né, que estava ajudando essa pessoa. Então nós, né, podemos sempre ser útil, né? Como já vimos em espírito também, uma pessoa totalmente impossibilitada de se comunicar, esse nosso irmão ele tinha condições ínfimas, mas conseguia se comunicar, uma que não tenha em espírito, né? Nós somos espíritos encarnados, aquela pessoa pode estar ali vibrando por você, mandando boas energias, mas podemos ser úteis sempre. Questão seguinte, 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Olha a resposta. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. E ele faz uma referência aqui à questão 205. E o que diz a questão 205? A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência atual. E eles respondem, ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, essa referência à questão 205, ele se refere exatamente ao pensamento de que a reencarnação ela romperia com os laços familiares. E aqui eles falam, não, é o contrário, elas ampliam. Né? Ampliam por quê? Exatamente, eles responderam. Né? Pode ter ali, ó, aquele que é meu vizinho, ele pode ser um irmão, aquela pessoa que eu encontro no ambiente de trabalho pode ter sido meu pai, né, numa outra encarnação. Então amplia esses laços, né, ao invés de acabar com eles. A família, ela é um modelo, né, um modelo divino, é a célula, né, de toda a sociedade. Nela nós vamos cultivar, nós já nascemos, né, nós quando essa coisa da troca, né, do sentimento, do amor filial, né, isso já vem conosco. Né, então nós já começamos ali numa mesma família, nós vamos ter, por mais brigas que possamos ter, nós temos a coisa do amor. Né? Então, uma experiência, uma encarnação onde você é pai, você é filho, vai sempre existir o quê? Uma conexão. Não é? Você vai aprender a amar aquela pessoa, você vai enxergar aquele ser com outros olhos. Né? Nela, na família, nós aprendemos a amar verdadeiramente. Os pais, eles cuidam dos filhos, esses, por sua vez, têm o dever de retribuir. Né? Nós estamos o quê? Treinando, nós estamos, na realidade, aprendendo. Né? A família é um campo de treino. Para que a gente está treinando? Né? Numa família, por que existe isso? É para expandirmos o amor. A família, o lar, ali você aprende a cuidar, a zelar, a proteger. E, na realidade, a gente tem que levar isso para fora, né, daquele nosso círculo de proteção de familiar,
Nós temos que olhar a todo, nós fazemos parte de uma grande família. Lá fora, né, além ali do meu portão, podem estar parentes muito amados de outras vidas, de outras encarnações que me ajudaram, né, que estão ali precisando da minha ajuda. Então é isso, nós temos que abrirmos a nossa mente, né, abrirmos o nosso coração. Bom, meus amigos, chegamos ao final aí do nosso estudo da noite de hoje, que possamos refletir sobre essas questões, possamos chegar em casa, darmos uma relida, né, para fixarmos aí o aprendizado. Essa é a ideia, não é, do estudo do Livro dos Espíritos, né, que nós possamos estudarmos para praticarmos isso no nosso dia a dia. Bom, que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça sempre em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus.